Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente, vamos fazer aquela aulinha de inglês. Normalmente eu ponho o texto aqui, depois eu indico. Vamos ver se eu não tenho problema com direitos autorais, vamos ver que o YouTube fala dessa brincadeira toda. Mas a ideia é deixar o cara cantando, parando aqui. O nome do autor é Rand Van Warmer, né? E vamos dar uma estudada em inglês baseado na música, legal? Vamos lá. Just when I needed the most. Parar um pouquinho aqui já no título. Como é que eu faço para parar isso? Parei. Nossa, deixa eu voltar. Parei. Just when I needed you most. Just é muito comum aparecer em presente perfeito, né? Mas repara aqui que está no passado, tá? Just, justo, né? Pode ser até traduzido como justo, né? Exatamente when, quando, I needed. Repara que esse ED no final, o verbo regular, terminando com um ED, é passado simples, né? Justamente quando eu precisava mais de você. You most. Most é o superlativo de more, né? Mais, então mais do que em qualquer outro momento, né? O autor Rand Van Warmer, espero que eu não tenha errado a pronúncia, lembrando sempre que eu sou um brasileiro que fala um pouquinho de inglês, eu não tenho pretensão de ter a pronúncia correta, e por isso é que a gente vai ouvir o nativo cantando, tá? Continuando aqui, introdução, música muito bonita, ela é antiga, talvez vocês não conheçam. Vou deixar um link aí para vocês verem ele cantando numa apresentação ao vivo. Parei um pouquinho antes, né? Mas vamos lá. You packed in the morning. I stared out faltou out of, né? Licença poética, né? Aí teria out of the window and I struggled for something to say. O velho problema no TH, coloque a linha dos dentes. Something. Legal? Agora, sem exageros, né? Sem desespero. Eu costumava brincar com meus alunos falando, treine falando que nem criança, sopinho de massinha, né? O TH não tem o som de F, não tem o som de S, não tem o tom de T. Tem som de TH que é próprio da língua inglesa, nós não temos esse fonema em português, né? Vamos lá. Pack, empacotar. Aí tá falando, né? E o packed é uma metáfora para fazer as malas, né? You packed in the morning. Você fez as malas de manhã, numa tradução livre, porque se a gente falar em português, você empacotou de manhã, poxa, corre até o risco de ser uma metáfora super mal colocada, né? Você fez as malas de manhã. I stared out of, faltou aqui a preposição, mas para caber na métrica da música, né? Sacumé que a gente fala para poder encaixar em métrica de música, né? Mas traz leite de leite, pede casalberto, papopó, né? Mineiro faz muito isso, carioca faz muito isso, eu faço muito isso. E é útil para poder caber na métrica da música, né? Stared out of the window, esse of está omitido. Stare é olhar com atenção. Quando você look, você olha casualmente. Quando você stare, você para e fica olhando. Inclusive uma coisa incômoda, né? Se uma pessoa ficar olhando para tua cara, né? Stare out of the window, olhei lá fora para a janela. And struggle, struggle é lutar, né? Aí, no caso, essa luta é metafórica, né? For something to say, ou seja, me senti incomodado, eu tinha que dizer alguma coisa, mas tá claro que não foi dito, tá? To say, you left in the rain without closing the door. Vamos seguir para travar, vamos lá. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Leave
é o presente desse verbo, é um verbo irregular, faz passado com left. Então, você partiu. In the rain, você partiu na chuva. Without closing, repara aqui, após preposição, o verbo vem com ing, isso é gerúndio, tá? Repara que quando você usa o presente contínuo, por exemplo, I am studying, isso não é gerúndio, isso é presente contínuo. Gerúndio é esse caso aqui, você colocou depois da preposição e o verbo vai para o gerúndio. Então, sem, e repara quando eu vou traduzir para o infinitivo, tá? Sem fechar a porta. Em português, nesse caso, a gente usa o infinitivo, né? I didn't stand in your way. Forma negativa no presente, do passado simples. Você usa a partícula did not, didn't, é assim que as pessoas normalmente falam. I didn't stand in your way. Eu não fiquei em pé no seu caminho, ou seja, eu não atrapalhei sua ida, né? Ele respeitou, né? Inclusive, eu conclamo, tá? Fim de relacionamento, se você passar por isso, você respeitar a pessoa que está partindo, né? Não é para brigar, não é para bater, não é para ficar perseguindo depois, pelo amor de Deus, né, gente? I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort. Vamos lá. Now, agora. Então, vai usar, se você vai usar now, é comum você usar o presente simples depois, ó. I miss you more than I. Eu sinto mais a sua falta do que eu senti antes. Eu acho engraçado, as pessoas ficam assim, saudade só tem na língua portuguesa. Gente, qualquer palavra só existe naquela língua. Né? Essa coisa de saudade só existe na língua portuguesa, a gente pode dar 500 bilhões de exemplos de coisas que só existem em português e as pessoas insistem nisso, né? Miss é sentir saudades, tá? Lógico que não tem a mesma conotação da língua portuguesa, essa coisa romântica, esse sentimento agridoce que você sente a falta da pessoa com o mesmo momento, que é uma tristeza, é uma alegria. Paciência. Línguas diferentes têm lógicas diferentes e ponto, tá? Então, eu sinto mais saudade agora eu sinto mais saudade do que sentia antes, né? Ou seja, né, perdeu o Playboy, agora você está sentindo falta, coisa que quando a pessoa estava lá do teu lado, lógico que você não vai sentir falta de quem está do teu lado, meu Deus do céu, né? Então, presente simples, I miss you, comparativo de superioridade, mais do que, more than, legal? Eu sinto mais sua falta do que eu sentia antes. And now, where I will find comfort. E agora, onde? Aí, ó. Aí vai jogar pro futuro. I will, né? I'll find comfort. Onde eu encontrarei conforto. God knows. Tá? Só Deus sabe. Tá? Então, no todo fica. Eu sinto mais sua falta do que eu sentia antes. E agora, onde eu vou encontrar conforto, Deus sabe. Se você é iniciante, toma cuidado com esse tipo de construção na hora de fazer suas redações. Repara que tem uma mistura aqui de passado, presente e futuro. Isso aí você vai fazer quando você tiver realmente domínio da língua. Mas repara que fica uma estrutura parecida com o português. Se você traduzir palavra por palavra, vai fazer um sentido bem lógico, tá? Coisa que não acontece sempre. Vamos lá? God knows, 'cause you left me just when... Aqui é repetição, né? 'Cause you left me just when I did it the most. Porque você me deixou justamente quando eu precisava mais de você. Bem, vamos deixar rolar a música porque agora vai ter um instrumental, repetição. Deixa rolar aí. Escolhendo a minha carinha feia. Just when I needed you most. Repetição. Almost every morning I stare out the window. Pausa aí, vamos lá. Now, most every morning
I stare out the window. Mais uma vez não tem of. Out of the window seria o que se esperaria aqui de um texto, e já falei, foi omitido para poder caber na métrica. I think about where you might be. Agora, a maior parte das manhãs, ou seja, agora quase todas as manhãs, I stare out the window. Stare, já falei para vocês, né? Olhar com atenção, ele ficar lá vidrado, esperando que ela volte, né? Olhando a janela. E think, eu penso sobre, think about, né? Penso sobre where you might be. A menina sumiu sem deixar vestígios. Ele tomou um ghosting aí, né? Referência de velho. Isso aqui eu vou ter que explicar o contexto para você que vive nos dias de hoje, porque existia uma coisa chamada carta, né? Você escrevia, botava nos correios, 5, 10 dias depois, dependendo de onde a pessoa estivesse no planeta, recebia a carta, ela lia a carta, escrevia de volta, aí você tinha a resposta um tempão depois, né? Eu lembro quando eu era cadete, né, nos idos entre 1986 e 1988, ficava preso lá na academia, né, de segunda a sexta. Aí eu tinha o hábito de, na segunda-feira, escrever uma carta para a Aninha, e ela me respondia na quarta, e eu recebia a carta dela na sexta. Então eu tinha que pegar a carta escondida antes que os veteranos soubessem que a gente estava recebendo carta da namorada. Então eu ficava ali atento para poder pegar a carta e a carta não ser lida por outra pessoa, coisas de academia militar, né? Ei, vida de bombeiro, né? I've written you letters. Presente perfeito. Tá? Presente perfeito dá uma ideia de que uma coisa pode ter acontecido no passado, está acontecendo e chega até agora. Legal? Então, I have written. Então, o verbo principal, que é write, wrote, passado participio written. Então, você coloca I have, he has, não, você vai botar have ou has, se chama presente, porque o verbo have está no presente. Não quer dizer que seja presente de tempo, é presente de verbo, então, porque o verbo have, o verbo auxiliar está no presente, a gente vai chamar de presente perfeito. E como é que isso acontece em inglês? Você pode falar de um ato que aconteceu no passado e você não quer dizer quando, de maneira indeterminada, ou uma coisa que está acontecendo aí de maneira, não vou dizer contínua, porque contínua você teria que usar o verbo contínuo, né? Mas é uma coisa que tem acontecido mesmo de maneira intermitente do passado até agora e até a marca até o atual presente momento. Opa, me enrolei aqui, né? Então, I have written you letters. Eu tenho escrito cartas. Aqui no caso cabe até a tradução parecida com o português, mas muitas vezes o presente perfeito, na hora que você vai traduzir por português, você acaba botando no passado, tá bom? O caso de atos acontecidos no passado em um momento indeterminado. That I'd like to send. Né? Que eu gostaria, I would like to send, que eu gostaria de enviar. Repara que querer em inglês é uma coisa muito direta e às vezes até mal educada, né? Uma criança que assim, eu quero isso, né? É a malcriação. Em inglês, né? I want não cabe. Então, I'd like é a maneira educada de pedir, né? Que eu gostaria de enviar. E é engraçado que em português você fala assim, poxa, eu gostaria disso aí. Aí a pessoa, se gostaria, não gosta mais. Não, é a forma educada que você tem de falar, né? If you would just send me one to me. Olha que contexto. Se ao menos você tivesse enviado uma para mim. Como é que ele vai enviar carta? Ele escreve as cartas, ele guarda as cartas porque ele não sabe para onde enviar. Porque ele tomou um ghosting. A menina desapareceu da vida dele e não sabe para onde ela foi. Então, como é que você escreve a carta? Inclusive, eu tenho um grande amigo, né, que um inglês maluco, um amigo muito querido, que
reclamou que eu não estava escrevendo cartas para ele, mas ele esqueceu de colocar um endereço. Então, Anthony, onde quer que você esteja, ele já era um senhor bem mais velho que eu, né? Era um patriarca, né? Um amigo que a gente fez, que chegou, que eu conheci em Friburgo, perdido lá, tentando voltar para a Inglaterra, e depois até me visitou em Carmo. Eu não acredito que ele esteja na nossa dimensão, mas onde quer que você esteja, saiba que a nossa amizade é a mesma. Eu só não escrevi carta nenhuma para você, porque você esqueceu de dizer o endereço. Olha que contexto doido. Então, eu escrevi cartas para você que eu gostaria de enviar. Se ao menos você tivesse enviado uma para mim. Porque se ela tivesse enviado a carta, provavelmente a carta teria o endereço e ele saberia para onde enviar. É bonita a música, né? Tá repetindo, tá? Eu preciso de você mais do que eu precisava antes. Onde eu encontrei conforto, somente Deus sabe. Repetição, porque você me deixou justo quando eu precisava mais de você. Então a repetição vou deixar rolar. Vocês não merecem ser enrolados por esse velho aqui. É bonita a música, né? Aí fala que assim, eu tento que fazer a música bonita, como se faz música bonita hoje em dia também. Só que essa daí é uma das músicas que fica eterna, né? Ela é bonita pra caramba, resiste ao tempo e de repente você vai poder mandar aí uma música romântica pra quem você ama, né? Olha só, justamente agora eu preciso mais de você do que jamais precisei. Até os beijinhos, né? Vai ficar bonitinho, prometo. Tá repetindo. Então, você fez as malas de manhã, olhei pra janela e lutei pra dizer, ter alguma coisa pra dizer. Você partiu da chuva sem fechar a porta. Eu não fiquei no seu caminho. Agora eu amo mais do que amava antes. Opa. A diferença aqui, em vez de I miss, botou I love. Tá? Inclusive, cuidado com a pronúncia. Repara aqui que esse E final, love, ele não é pronunciado. Legal? O E, precedido de consoante no final da palavra, ele não é pronunciado. Então não é love, é love. Tá? Lembrando sempre que somos brasileiros falando em inglês, então você não tem obrigação de falar isso como alguém falaria em Oxford ou em Cambridge. A cause é because, tá? Inclusive, uma dica para você fazer a pronúncia correta é a brincadeira de dizer que é inflamação no bico, because, tá? Então, esse apóstrofe aí antes de cause é porque tirou o BE. Você me deixou justamente quando eu precisava mais de você. Vamos ver se o YouTube não fica chateado comigo de ficar usando música. Como eu costumo dizer sempre aqui nas despedidas, lute, persevere e vença. Dá uma moral aqui pro velho, essa coisa toda. Compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Tem drive no canal com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.